Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Nessa aula nós vamos tratar de um tema muito importante, né? Muitas vezes você tem um negócio ou está começando a prestar serviços agora e você sente a necessidade de conversar com o seu cliente, descobrir o que o seu cliente pensa sobre o serviço que você está prestando, sobre os produtos que você vende na sua loja, ou se você fabrica algum tipo de produto alimentício, se o cliente sugere alguma mudança, né? Então, existem muitas situações em que você precisa aplicar um questionário, seria interessante você aplicar um questionário ao seu cliente. Então, nesse caso aqui, vamos imaginar que você seja dono da loja Móveis JJ. É um nome fictício que eu inventei para a gente poder compreender esse recurso que eu vou explicar para vocês, né? Nós vamos, na realidade, criar um questionário e nós vamos gerar um link desse questionário e aí esse questionário ele pode ser enviado via WhatsApp, via e-mail, via site da sua loja, você coloca lá disponível para que você possa coletar algumas informações do seu cliente, para que você possa compreender um pouco mais o que ele pensa sobre a sua loja e sobre o serviço que você está prestando. Então, neste caso aqui, eu estou dando um exemplo. Eu intitulei o nosso questionário como pesquisa de satisfação, né? Então, muitos de vocês já devem ter respondido algum questionário desse tipo, né? Onde tem um texto, tem um título, a origem desse questionário, e aí vem as questões. Nesse caso aqui eu estou dando um exemplo para vocês de apenas 3 questões, né? Por exemplo, como você conheceu nossa loja? Então você está perguntando para o seu cliente como que ele chegou até essa loja, né? Ele viu uma propaganda na TV, uma propaganda no rádio. Do que você mais gosta em nossa loja? Outra pergunta que nós estamos fazendo aqui. A diferença da primeira pergunta para essa segunda é que nessa primeira ele só pode ativar uma opção, tá? Pessoal, isso é apenas um exemplo, então aqui nós não ativamos a opção que permite a escolha de mais de uma opção, então neste caso é apenas uma. Já nessa questão, o cliente pode selecionar mais de uma opção, né? Do que você mais gosta em nossa loja? Atendimento, produtos, preço, forma de pagamento? Então, são apenas exemplos rápidos, né? Para que você tenha uma ideia de como criar um questionário desse tipo. No final, um outro tipo de pergunta é que você pode deixar o cliente livre para escrever o que ele quiser, o que ele desejar. Então, neste caso aqui, ó, nós estamos perguntando: você sugere alguma mudança para melhorar nosso portfólio e nosso atendimento? Nesse caso, o cliente pode vir aqui, sim, espero que móveis de novos fornecedores sejam acrescentados ao catálogo. Então, neste caso, o cliente vai poder expressar a opinião dele da maneira que ele quiser. Ele vai poder escrever, acrescentar outros textos aqui, né? São várias linhas que ele pode acrescentar de texto. Então, através desse tipo de questionário, você consegue atingir clientes por meio da internet. Então, é um recurso bastante interessante, né? Já não existe mais aquele questionário que o cliente precisa perder o tempo ali na loja respondendo numa folha de papel. Aqui você vai receber isso, esse questionário, através da sua nuvem na internet. Tá joia? Então, é este exemplo que eu vou demonstrar para vocês como é que vocês conseguem criar um questionário desse tipo. E aí vocês vão pensar nas diversas aplicações que vocês podem realizar, né? Pode ser um professor aplicando um questionário para os alunos, pode ser um eletricista aplicando um questionário
para os seus serviços prestados aos seus clientes, né? Pode ser nesse caso, como por exemplo, uma loja de móveis querendo conhecer um pouco melhor os seus clientes e como aquele cliente chegou até a sua loja. E neste caso é um questionário pequeno, porque eu vou fazer uma demonstração simples, para depois a gente se aprofundar mais nesse assunto, tá joia? Então, eu comentei que esse questionário foi criado na nuvem. Em qual nuvem? O que significa isso, né? Nós criamos este questionário aqui, nós vamos criar este questionário através do seu e-mail. Então, você tem essa ferramenta disponível no seu Gmail. Como que faremos então? A primeira coisa que você deve fazer é entrar no seu e-mail. Então, eu vou abrir uma nova guia aqui. Abrir uma nova guia do Google Chrome. Você pode utilizar o navegador que você quiser. E aqui eu vou entrar no site do Gmail. gmail.com. Pressiono Enter. Entrei no site do Gmail e aqui eu vou iniciar uma sessão. Eu vou entrar com o meu e-mail, que eu ainda não estou logado. Ele automaticamente abre uma nova guia e pergunta o meu e-mail. Eu vou digitar aqui meu e-mail Josemar. Está aqui meu e-mail, o e-mail que eu estou utilizando para poder fazer essa aula, tá? E aí eu vou colocar minha senha. Então, no primeiro momento, você deve fazer a partir do seu e-mail. Você entra no seu e-mail e a partir dele você vai ter acesso às diversas ferramentas do Google, tá joia? Eu vou demonstrar aqui, pessoal, para vocês observarem esse cantinho aqui, ó, Google Apps. Aqui no canto, quando você vem em Google Apps, o Google ele mostra para você diversos recursos que ele tem disponível aqui, tá? Então, nós podemos acessar o próprio YouTube, o Gmail, o Drive. Em outro momento, nós vamos comentar sobre essas ferramentas aqui. Quando você roda a bolinha do mouse, você vê novos recursos aparecendo, tá joia? Então, como que a gente faz para criar um questionário online, né? Como a gente cria aquele questionário que eu acabei de mostrar para vocês? Primeiramente, nós vamos escolher aqui documentos, tá joia? Então, eu vou escolher documentos, cliquei em documentos, ele automaticamente aqui, ele saiu do e-mail que nós estávamos e veio para a guia de um novo documento do Google. Tá? Isso aqui nós já estamos trabalhando na nuvem. O que significa trabalhar na nuvem? Significa que tudo que você fizer não estará sendo gravado no seu computador, e sim em um dos servidores do Google. E tudo isso é gratuito, tá? Lembrando que qualquer pessoa pode criar um e-mail no Gmail e a partir daí chegar até esse passo aqui onde eu cheguei. Bom, nós estamos visualizando aqui do lado esquerdo documentos. O que nós vamos fazer agora é clicar aqui no menu principal e nós vamos alterar. Nós podemos criar um documento, que é como se fosse um documento do Word, uma planilha, uma apresentação. No nosso caso, estaremos criando um formulário. Tudo bem? Então, eu vou clicar aqui em formulário para iniciar um novo formulário. Ele já mudou aqui onde estava escrito documento, vocês podem ver que está escrito formulário, tá? Ele mostra aqui para a gente diversos modelos já, ele já dá um modelo em branco, informações de contato, ele já dá alguns modelos prontos. No nosso caso, nós não vamos trabalhar com nenhum modelo pronto, e neste caso aqui ele está mostrando formulários recentes, ele mostra para a gente qual é o último formulário que eu criei, que foi justamente o formulário intitulado Pesquisas Móveis JJ. Tudo bem? Então, nós vamos clicar aqui, escolher a opção Formulário em branco, para iniciar um novo formulário. O Google carrega esse novo formulário e ele vai passar, ele vai fazer um tour aqui demonstrando quais são as principais ferramentas. Como eu vou explicar para vocês, eu vou fechar esse tour, eu não vou continuar, tá joia? Bom, muito bem. O primeiro passo que vocês vão fazer é determinar aqui o nome do formulário, tá? Então, o nome que nós vamos colocar é pesquisa
eu vou imitar aquele mesmo formulário lá, pesquisa móveis JA. Eu só vou mudar o nome para o nome não ficar igual, tá joia? Então, pesquisa móveis JA. Vamos imaginar que esse seja o nome da nossa loja, que nós vamos colocar um título. Ele automaticamente já pega o título do formulário. Esse título do formulário que nós digitamos aqui, pessoal, é o título que vai ficar na sua nuvem. A partir do momento que você criar 10, 20, 30, 100 formulários, é isso que vai ficar aqui na sua nuvem, é esse nome aqui, tá joia? Então, pesquisa móveis JA, vamos deixar assim, ou você pode vir aqui e fazer a mudança, que é o título que vai aparecer para o seu cliente. Então, pesquisa de satisfação. Podemos deixar assim, ou podemos também apagar isso aqui e deixar móveis JA, pesquisa de satisfação. Aqui, para que a gente não perca tempo, eu vou copiar o mesmo conteúdo do formulário lá, tá bom? É uma simples descrição para o seu cliente ficar sabendo do que ele está respondendo. Então, vamos voltar aqui na guia, que eu já tinha deixado pronto o formulário. Aí eu vou vir aqui, vou copiar esse conteúdo, tá? Eu vou copiar, seleciono, dou um Ctrl C, volto lá na minha guia que eu estou preparando o novo formulário, clico aqui e colo meu conteúdo. Então, o que eu acabei de preparar aqui foi o título e a descrição do meu formulário, tá joia? Agora eu vou elaborar a primeira pergunta, ela já está aqui, eu vou clicar e ele já solicita que façamos a primeira pergunta. Novamente, para não perder tempo, eu vou sempre voltar ao formulário que eu mostrei para vocês anteriormente para copiar qual é o texto, tá joia? Eu vou copiar aqui esse conteúdo, vou voltar aqui no nosso formulário e vou colar. Então, a primeira pergunta que nós vamos fazer ao cliente é como você conheceu nossa loja? Aqui nós vamos escolher o tipo da questão. Como eu disse anteriormente, é uma questão de múltipla escolha, ou seja, ela permite que o cliente selecione apenas uma opção. Você pode também colocar caixas de seleção, onde o cliente pode selecionar mais de uma opção. Novamente, eu vou retornar aqui para mostrar para vocês. Olha só, essa aqui é uma questão do tipo múltipla escolha. Essa aqui é uma questão onde o cliente pode selecionar mais de uma opção, que no caso, voltando aqui ao nosso formulário, são caixas de seleção, tá joia? Aqui nós temos onde o cliente pode colocar uma resposta curta, ele vai digitar o que ele quiser, onde ele pode digitar um parágrafo mais longo, tá? Que é o que nós utilizamos na terceira questão. Mas neste momento eu não vou detalhar cada um desses itens porque nós vamos criar um questionário básico. Em um outro momento eu vou explicar para vocês outros itens, tá joia? Por enquanto vamos escolher múltipla escolha, né? E aqui nós vamos adicionando as opções. Então vamos ver o que a gente colocou aqui. Então, propaganda na TV, propaganda no rádio. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, pessoal, para mostrar. Eu vou escrever apenas esse primeiro e vou dar uma pausa, fazer os outros, né? Para que o vídeo não fique muito longo, tá joia? Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou selecionar a opção que eu quero. Então, como você conheceu a nossa loja? Eu venho aqui e digito propaganda na TV. Esse foi o primeiro item. Basta eu clicar aqui que ele já adiciona o outro item. Propaganda no rádio. E agora eu vou dar uma pausa e vou deixar essa questão já prontinha, tá? Muito bem, pessoal. Preenchi todas as opções aqui. E nós temos aqui múltipla escolha. Aqui nós paramos, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções. Eu não vou adicionar mais uma. Tá? Se eu quiser excluir alguma delas que eu coloquei, basta vir aqui no excluir. Finalmente, nós concluímos a primeira pergunta. E agora eu vou adicionar, vou clicar aqui fora, vou adicionar uma nova pergunta. Observem que aqui nessa barra de ferramentas, ele mostra as diversas opções. Nós podemos adicionar um vídeo do YouTube, onde você pode colocar um vídeo institucional fazendo propaganda sobre sua loja, né? Ou até mesmo uma imagem.
Mas nós não vamos conhecer todos esses recursos não. Para criar um formulário básico, nós vamos simplesmente vir aqui e adicionar uma nova pergunta. Coloquei uma nova pergunta, automaticamente ela já aparece aqui embaixo, tá? Novamente eu vou vir aqui, vou ver qual é a minha pergunta. Eu já deixei pronto para adiantar, para o vídeo ser mais rápido, tá joia? Então eu vou colar. Agora a pergunta é: do que você mais gosta em nossa loja? Nesse caso, não será uma questão de múltipla escolha. Então nós vamos clicar aqui nessa opção para definir o tipo da questão. Vai ser uma questão de caixas de seleção, pois o cliente pode selecionar mais de uma opção. Então nós vamos clicar em caixas de seleção, deixar ativada, e aqui da mesma forma nós vamos adicionando as respostas, as alternativas para o cliente, né? Nesse caso nós vamos manter atendimento, produtos, preço e forma de pagamento. Então a primeira opção é do que você mais gosta em nossa loja: atendimento. Aqui novamente eu vou dar uma pausa para o vídeo não ficar longo, tá joia? E já vou trazer o formulário, a questão pronta. Muito bem, preenchi aqui todas as opções, todas as alternativas. Então tem a pergunta, as alternativas, agora é caixa de seleção. Isso significa que o cliente vai poder ativar mais de uma opção, tá joia? Novamente, se você quiser excluir, basta vir aqui ó, no botão excluir, você vai ter a opção de excluir uma das alternativas que você acabou de acrescentar. Bom, se eu quiser excluir uma questão inteira, por exemplo, eu venho até essa questão, eu fiz ela, me arrependi de ter feito, eu posso vir aqui no botão excluir. Então, observem aqui que temos o botão excluir, o botão duplicar, eu posso fazer uma cópia dessa questão por inteira, eu duplico essa questão e só vou mudar as alternativas, né? E aqui eu posso ativar a opção obrigatória, para que seja obrigatório o cliente responder essa questão. Tá? Neste caso, nenhuma questão vai ser obrigatória. Então, novamente, nós acabamos de criar essa questão e vamos para a última questão. Vem aqui adicionar pergunta. Ele acrescenta uma nova pergunta aqui. Eu vou novamente voltar aqui no meu formulário que eu já deixei pronto. Vamos selecionar o texto. Eu pressiono Ctrl C, retorno ao nosso formulário e pressiono Ctrl V para colar, tá joia? Aqui o que nós vamos fazer é o seguinte: nós estamos perguntando para o cliente que sugestões ele dá. Então, o tipo de questão, ela será do tipo parágrafo. Por quê? Não vai ser uma múltipla escolha nem caixa de seleção. O cliente vai poder digitar o que ele quiser. Se eu quero que o cliente digite apenas uma linha, ela seria do tipo resposta curta. Como o cliente vai poder digitar o que quiser, ela é do tipo parágrafo. Tudo bem? Então, voltando aqui, nós criamos a última questão. Então, observem que o Google aqui coloca como texto de resposta longa, tá? Novamente, temos os mesmos botões que eu apresentei anteriormente aqui para vocês. E aqui, olha que interessante, pessoal, nós podemos personalizar o tema. Então, vocês podem observar que no formulário que eu criei, o fundo está com uma cor diferente, foi colocada uma imagem aqui em cima, né? Então, nós temos uma imagem aqui em cima e o fundo da questão é diferente. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui no nosso questionário, tá? Vou voltar aqui. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa através deste botão aqui, ó, personalizar tema. Clicando sobre este botão personalizar tema, ele mostra que nós podemos escolher uma cor do tema, cor do fundo, né? E escolher a imagem. Então, eu vou clicar aqui em escolher imagem. Quando eu clico em escolher imagem, ele até coloca categorias de imagens aqui para mim. Eu posso fazer um upload de uma imagem, pode ser o logo da sua empresa. Você pode escolher uma foto que esteja no seu Google Fotos, tá? Nesse caso, como eu não tenho nenhuma imagem, eu vou escolher uma que ele está sugerindo aqui. Então, eu venho aqui na categoria comer e beber e vou selecionar, por exemplo, esta imagem aqui, tá? E aí, ao selecionar a imagem, ele mostra aqui na parte de baixo para mim a opção inserir. Eu clico aqui em inserir, ele está carregando a imagem, carregou a imagem, já colocou ela aqui, vocês podem observar como ficou, e eu posso mudar a cor do tema, né? Eu posso alterar aqui a cor. Observem que conforme a cor que eu escolho, ele vai mudando essa faixa aqui, né?
Então eu vou deixar essa cor aqui e vou mudar a cor do fundo, assim como eu fiz anteriormente. Venho aqui, escolho esse fundo para ficar um fundo um pouco diferente. Posso mudar também a fonte, mas nesse caso eu vou deixar o básico. E vou vir aqui nesse botão fechar para fechar as opções de tema. Muito bem, nós estamos com o nosso formulário com 3 questões. O que mais que nós podemos fazer? Eu quero visualizar da maneira como o cliente vai visualizar. Eu venho nesse botão aqui, ó, visualizar. Clicando neste botão visualizar, o Google automaticamente abre uma outra guia e mostra aqui para a gente da maneira exata como o seu cliente vai visualizar o formulário, tá bom? É assim que o seu cliente vai visualizar. Então aqui ele só pode escolher uma opção, né, como ele conheceu a loja. Aqui ele pode selecionar todas as opções se ele quiser. E aqui ele pode digitar um texto longo sem problema algum. Bem, quando ele terminar, ele pode clicar no botão enviar, que aí a resposta vai ser gravada na sua nuvem do Google. Então observem que ferramenta fantástica de pesquisa que vocês têm disponível para utilizar, tendo apenas o e-mail do Google. Tá? Assim que o cliente responde, ele clica em enviar e aí vai ficar armazenado lá no seu banco de dados, na sua nuvem. Voltando aqui na criação do nosso formulário, eu mostrei para vocês o botão visualizar e aqui eu tenho também algumas configurações que eu posso fazer. Então, nesse botão configurações, nós podemos configurar se a gente quer coletar o e-mail do cliente ou não. Se eu quiser coletar, eu ativo essa opção, tá? Nesse caso, nós não vamos coletar. Eu posso limitar a uma resposta, só que limitando a uma resposta, o cliente é obrigado a ter feito o login no Google. Também não vou fazer isso, tá? E também tem a opção aqui se o cliente pode editar após o envio, editar a resposta dele e visualizar a resposta. Nesse caso não vamos ativar também, tá joia? A apresentação vai mostrar no final, ele mostra o link para enviar para outras pessoas, vamos deixar essa opção ativada. E se a gente estivesse elaborando um teste onde vamos dar notas, a gente poderia ativar essa opção. Por enquanto vamos deixar dessa maneira, clica aqui em salvar. Finalmente, vamos encerrar o formulário. A gente já concluiu todas as questões. Finalmente nós vamos clicar em enviar. Vamos ver o que ele vai mostrar para a gente quando clicar em enviar. Esse enviar o formulário é de que maneira você quer enviar o formulário para seus clientes, né? Então, essa primeira opção aqui, você vai enviar por e-mail. Então, você pode adicionar o e-mail dos seus clientes aqui, tá? Você pode ir fazendo uma lista, colocando o nome dos seus clientes, colocando ponto em vírgula, você vai poder enviar para vários e-mails, tá joia? Basta você ir digitando o e-mail que você quer, seguido de ponto em vírgula, você vai acrescentando novos e-mails. Só que não é assim que a gente vai trabalhar. O que é o ideal você fazer aqui? Para você atingir o maior público possível, muitas vezes você não vai ter o e-mail do seu cliente. Então, o que nós vamos ativar? Nós vamos escolher esta opção aqui, ó. Este símbolo significa que ele vai gerar um link. Então, a primeira opção, você vai enviar o seu formulário por e-mail. A segunda opção é gerar um link do seu formulário, né? Neste caso aqui, ele gera um link muito longo. Observe que o tamanho desse link é muito longo para você copiar e enviar por WhatsApp, ou por e-mail, ou por SMS. E aí o Google nos dá a opção aqui de criar uma URL curta, ou seja, o link para o formulário ficou menor. Então, ele automaticamente criou uma URL, um link curto para facilitar. Agora, basta a gente pressionar Ctrl C e daí por diante você vai poder enviar do jeito que você quiser para o seu cliente. Copiou esse link, você vai poder enviar da maneira que você achar melhor, por e-mail, por SMS, por WhatsApp, né? Da maneira que você quiser, você pode mandar para o seu cliente. Tem também a opção copiar aqui, né? Você pode compartilhar também pelo Facebook e pelo Twitter. Nesse caso, criamos o link, vamos copiar. Aí vamos imaginar que você enviou por WhatsApp para o seu cliente, tá joia? Já terminou, já gerou o link. Esse link nós copiamos para a memória. Então vamos imaginar que você é o cliente. Eu vou vir aqui no botão Nova Guia.
para criar uma nova guia. Vamos imaginar que nós estamos no computador do cliente. Ele vai receber o link, vai colar aqui no computador dele, vai pressionar a tecla Enter e assim você tem o seu formulário, tem o formulário que você preparou, o cliente vai estar visualizando ele. E aí o que acontece? Vamos supor que o cliente escolha aqui, propaganda no rádio. Vamos ver como a gente recebe esses resultados, tá joia? Do que você mais gosta em nossa loja. Vamos supor que o cliente ativou todas as opções, ou então apenas uma. Vamos supor que ele colocou preço. Alguma sugestão? Sem sugestões. E aí o cliente finalmente envia o questionário. Ele vai enviar o questionário. Aí o resultado final que o cliente vai ver é móveis, JA, pesquisa de satisfação, sua resposta foi registrada. Se ele quiser enviar outra resposta, ele pode clicar aqui no link. Agora o cliente pode ir lá e fechar a guia dele. Bom, muito bem. O que acontece com você agora que nós já estamos no seu computador? Eu vou fechar todos os formulários aqui, vou fechar todas as guias novamente e vou voltar aqui no meu e-mail, tá? Novamente nós entramos no e-mail, vamos supor que no dia seguinte você disparou esse link, você enviou para todos os seus clientes via WhatsApp e agora você quer visualizar as respostas dele. Então, novamente, você vai vir aqui no recurso do Google Apps, clica no Google Apps, roda a bolinha do mouse para descer aqui, nós vamos escolher documentos, tá joia? Escolha documentos, ele vai abrir a nova guia. Aqui nós não vamos criar um documento em branco, pelo contrário, nós vamos vir aqui em menu principal. Aqui em menu principal você vai escolher formulários. Escolhendo formulários, pessoal, ele vai mostrar todos os formulários que você criou até o momento. Então, nesse caso, o formulário exemplo que eu já tinha feito e este outro formulário. Eu clico sobre ele e aqui eu vejo o meu formulário, posso fazer modificações, tá? E também eu posso visualizar as respostas que os meus clientes mandaram. Então, observem só, eu tenho as perguntas que eu estou elaborando e as respostas já recebidas. Vou clicar aqui em resposta, então eu vou visualizar um resumo. Então, uma resposta que eu tive até o momento, né? E aqui ele mostra 100%, ou seja, apenas uma resposta nós tivemos, né? Respondeu que conheceu a nossa loja através de propaganda no rádio. Aqui, do que você mais gosta em nossa loja? Então, um cliente respondeu que é o preço. E aí, você vê a resposta também sem sugestões aqui, o que ele sugere para mudança, para melhorar a loja. Tá joia? Então, esse é o Google Forms, você pode retornar aqui e mudar as questões que você quer elaborar. Esse é o Google Forms, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Pensem que pode ser uma ferramenta muito útil para qualquer tipo de serviço que você presta ou qualquer tipo de produto que você venda, né? O feedback do cliente é muito importante e você pode fazer isso gratuitamente, bastando ter um link, um e-mail no Gmail, tá joia? Então, meu nome é Josemar, espero que todos fiquem bem, até a próxima aula.